Você já se perguntou o que realmente é a Área 51? Por que esse lugar é tão secreto, tão restrito? E o que aconteceu com quem se atreveu a entrar lá? Os poucos que chegaram perto relatam coisas que você vai ouvir hoje, nesse vídeo. E só pra constar, esse é o episódio 2. Se você não viu o episódio 1, corre assistir. Fica nesse vídeo até o final, porque esse vídeo vai fazer você sonhar alto. Se você gosta de alienígenas, gosta de Área 51, esse tipo de assunto, esse vídeo aqui ele tá muito completo. E eu não vou enrolar, tô só te trazendo uma informação aqui. Então fica nesse vídeo até o final, se inscreve, deixe seu like para esse vídeo alcançar mais pessoas. Pessoas que assim como você e eu gostamos desse tipo de assunto. E bora pro vídeo então. Antes de eu falar sobre as pessoas que entraram dentro da Área 51 e afirmam ter visto coisas lá dentro, eu preciso falar o que é a Área 51 de forma bem resumida. Para você que não sabe, a Área 51 ela é uma base militar localizada no deserto do Nevada, criada em 1955 com o propósito ali de fazer testes com aeronaves militares, aviões que voavam mega rápido, aviões que não eram rastreados por satélites, e o principal objetivo da Área 51 foi saciar uma dor ali nos anos de 1955, que era o período da Guerra Fria. Então eles precisavam de um espaço aí para estar criando as naves, os aviões, as armas. Esse era o grande objetivo da Área 51. Porém, há relatos, há teorias de que não foi só isso. Há teorias também de que ali na Área 51 eles estudavam naves extraterrestres, naves espaciais que caíam, OVNIs. Eles faziam engenharia reversa e por isso eles tinham tecnologia para fazer aviões tão rápido que era capaz de atravessar um país inteiro em questão de minutos. Ou melhor, um avião capaz de subir 21 mil metros, sendo que os aviões normais sobem no máximo 13 mil metros. E não para por aí. Naves que eram capazes de ser invisíveis aos radares dos inimigos. Então, essas são as teorias, tá? Que fazem com que a Área 51 não fosse só uma base militar, mas um local onde os americanos, o governo dos Estados Unidos, estudava a engenharia reversa sobre naves espaciais. E a partir dessas naves espaciais, eles conseguiam adaptar na tecnologia terrestre. Essa é a grande teoria. Bom, teoria ou não, fica aquela dúvida. Isso realmente existiu? E para tirar a tua dúvida, eu vou trazer nesse vídeo relato de algumas pessoas que chegaram próximos à Área 51 e trabalhadores, pessoas que tiveram dentro da Área 51. E quando eles saíram, logo, assim, antes de morrer, eles confessaram o que viram. Bom, eu tenho certeza que você já tentou ou já pesquisou sobre como invadir a Área 51, como entrar lá dentro, será que é possível? E para te responder essa pergunta, eu vou te falar que é quase impossível você entrar lá dentro, ok? Porque a Área 51, ela tem uma área tão grande, de quilômetros, na qual você tem uma cerca com aviso, você tem câmeras, você tem pessoas armadas escondidas nas montanhas. Assim, você tá andando e você acha que não tem ninguém. No alto daquela montanha tem um sniper te olhando. É sério isso. Ele só não te atira porque ele sabe que tu é um bocó que tá ali andando. Você tá ali passeando, entendeu? Não vai te atirar porque você ainda está longe o suficiente e você talvez não encontrou nenhuma placa dizendo não ultrapasse essa área aqui. Porque se você chegar no deserto de Nevada e encontrar uma placa dizendo Área 51, se você se aproximar, você tá suposto, você está sujeito a levar um tiro ou a ir pra cadeia ou até mesmo levar uma multa de milhares aí de reais ou de dólares. Bom, é dinheiro que é cascalho que tu não tem, então é melhor não invadir. Não só isso, como também a Área 51, ela é vigiada por drones que estão sobrevoando a uma altura que tu não vê, mas eles estão te filmando, eles estão registrando a visão de calor. Se você for de noite e de dia, não interessa, os caras estão te monitorando, entendeu? Sem contar que o espaço aéreo também é monitorado. O espaço aéreo, se passar qualquer avião lá em cima meio baixo, cara, já era, eles vão derrubar, entendeu? Eles vão derrubar, não pode, é restrito. E aí surge aquelas dúvidas, por que é tão restrito este local? Por que sei lá, por que eles não filmam lá dentro, não mostram? Nem sequer fazer um tutorial ali, um documentário, entendeu? Ah, estamos fazendo naves aqui e tal, estamos fazendo aviões. Porra, só um documentáriozinho ali e tal. Nada, não pode, é restrito. E um dos motivos aqui é o seguinte, em 1947 aconteceu o caso Roswell. Se você não sabe, o caso Roswell
é um caso onde no deserto do Novo México caiu uma nave espacial, ponto. E dessa nave espacial, as pessoas que moravam ali próximas viram que era algo estranho, era um disco voador e tinha corpos de seres que não eram humanos, corpos humanoides, porém não eram pessoas. Veio o governo ali dos Estados Unidos e tal, sei lá quem que veio ali, não sei se era o governo, não sei se era algo mais secreto que o governo, MIB ou Homens de Preto, vai saber, esses caras existem. Chegaram ali, recolheram tudo e até então não tinha Área 51, tá? A partir dali, eles criaram a Área 51, só que no ano de 1955. Então, um dos motivos pelo qual você não poderia entrar lá dentro é que talvez ali dentro você iria encontrar coisas que iria mudar a tua percepção de realidade. Você iria encontrar naves espaciais, você iria encontrar corpos de alienígenas, você iria encontrar coisas que não fazem parte desse mundo, ok? Talvez tu encontraria um portal lá dentro que te leve para outra dimensão e eu vou te falar relatos de duas pessoas que trabalharam dentro da Área 51 e uma delas afirma o que ela viu com tanta precisão que você vai começar a encaixar os fatos aqui e vai começar a entender por que não pode entrar lá dentro, tá? É assustador o que esse cara falou, mas calma, eu já vou falar, vamos chegar lá, calma aí. Então, um dos motivos pelo qual você não poderia entrar lá é porque você encontraria coisas que você não pode ver, tá? O mesmo caso do ET de Varginha, por exemplo, não sei se tu sabe, mas quando caiu a nave do ET de Varginha, o exército americano estava antes que a polícia brasileira no local. Quando eles encontraram o corpo do bicho lá, né, do ser, que as meninas viram lá, o exército americano estava antes que o próprio policial, as polícias do local. Eles já sabiam que tinham caído uma coisa aí. Então, assim, o governo americano, ele tá por tudo. Ele sabe de tudo já, tu entendeu? Então, por que fazer tanto bafafá? Por que tanta aglomeração de pessoas? Por que tanto boato? É porque existe alguma coisa e eles não querem contar. E não, eles não estão guardando segredo para fazer marketing. Eles não ganham nada com isso, tá? Eles guardam esse segredo porque tem sim alguma coisa ali dentro. E eu vou te contar agora. Relatos de pessoas que chegaram próximo à Área 51. O que elas afirmam ter visto? Bom, pessoas que tentaram invadir a área, ok? E já aconteceu de pessoas invadir a área onde diz que não era para invadir. A cerca, a entrada, elas foram além do que podia. Elas afirmam ter sido abordadas por pessoas altamente armadas, só que sem nenhuma identificação. Não tinha lá que era do exército, não tinha lá que era um policial. Era tipo um cara assim que nem eu, moletomzinho, cachecolzinho, entendeu? E só que metralhadora, sniper, granada. Os caras chegam e abordam e dizem: ô, se tu passar daqui, das duas uma, tá? Ou tu vai direto pra prisão, ou se você insistir demais, a gente é obrigado a te eliminar. Sim, eles falam isso. Então, pessoas que já invadiram a Área 51, mas não chegaram lá na base, mas invadiram ali o terreno, afirmam que elas são abordadas por militares ou, sei lá, pessoas armadas que geralmente andam em algumas caminhonetes brancas ali no meio daquelas montanhas, daquele deserto do Nevada. What if that's because of our video? Wait, okay, guys. Oh, your camera's off. It is? Yeah, it's mine. This is on. Oh, okay, here we go. Okay, all right, guys. We put a video up. Camera dudes. Still off. Whoa. Whoa. Uh-oh, we got things happening. I know. E elas são abordadas por esses caras e eles dão um aviso. Então a pessoa tem que voltar, senão, pô, aí ela tá correndo risco de morte, de vida. Correndo risco de vida. Put your fucking hands up. I'm not gonna tell you again. Turn around. Esses seguranças, eles são chamados de camududes, ou caras camuflados. Pessoas que tentaram invadir de noite afirmam ter visto luzes e sons de explosões meio que abafadas no meio das montanhas. São pessoas que afirmaram ter visto coisas à distância, numa distância assim, talvez com binóculo, tá? Se você subir por fora ainda da Área 51, em uma montanha e tu pegar um binóculo, tu consegue olhar lá dentro da base. Tu consegue olhar, só que daí tem que ter um binóculo. Então, essas pessoas afirmam ter visto coisas. E essa imagem que tu tá vendo aqui na tela, será que é um avião supersônico? Será que é uma nave espacial? Essa foto foi tirada por uma pessoa que conseguiu chegar o mais próximo possível, ainda por fora da cerca, e tirou uma foto. Uma câmera especial, uma câmera que conseguisse se aproximar e
Enfim, esse é um relato de alguém que conseguiu se aproximar da Área 51. Mas calma que o vídeo não tá interessante ainda. Agora eu vou te falar sobre pessoas que trabalharam lá dentro. Charles Hall trabalhou como meteorologista na década de 60. Ele afirma que no local onde ele trabalhava ali na Área 51, ele trabalhava com seres altos, brancos, chamavam eles de brancos altos. Eram seres que não eram pessoas, mas eram seres humanoides, um extraterrestre, possivelmente, né? Só que eles eram magros, altos, com a pele extremamente branca, os olhos grandes. E segundo Charles Hall, havia uma colaboração tecnológica entre os militares e esses seres. Esses seres, eles meio que estavam ajudando ali na construção dessas ferramentas, dessa tecnologia, das armas, dos aviões. Então, tinha essa colaboração. A base na qual o Charles trabalhou, ela não era exatamente dentro da Área 51, mas era uma base militar próxima, mas restrita também, da Área 51. A base se chamava Nellis Air Force Range, e durante o seu trabalho ele afirma ter tido esse contato frequente com esses seres que ele chamava de Tall White ou brancos altos. Seriam seres extraterrestres. Segundo ele, esses seres conviviam abertamente com alguns setores militares ali dentro da base da Área 51, mas era alguns setores específicos, não era tipo assim em toda a Área 51. Então esses seres, eles ficavam em alguns setores específicos. Então, nem todo mundo via, nem todo mundo que trabalhava na Área 51 viu esses seres, perfeito? E sobre a descrição que Charles deu sobre esses seres, eles mediam 2,1 m a 2,70 m de altura. Eles tinham uma pele pálida, quase que transparente, mas num tom esbranquiçado, meio rosado, ok? Tu consegue imaginar isso? Eles eram magros e os braços longos, os membros, as pernas extremamente longos comparado com a estrutura como um todo, entendeu? E não só isso, alguns deles tinham cabelo, tinham pelos faciais, só que era um pelo extremamente fino e branco, um pelo branco. E, segundo os relatos que o Charles deu, esses seres, eles viviam em torno de 800 anos, 900 anos, certo? Se tu parar pra pensar, agora eu vou fazer um parênteses aqui e um comentário. Na Bíblia, a Bíblia diz que as pessoas da época viviam em torno de 700 anos, 1000 anos. Será que esses seres não estão aqui em conexão com a humanidade há um bom tempo? Será que eles não fizeram parte de muitas histórias da Bíblia, mas a Bíblia ela não diz que são seres extraterrestres? Elas falam ali que era o fulano, o ciclano. Já parou pra pensar nisso? Enfim, continuando o vídeo aqui. E o comportamento desses seres mostra que eles são de outro planeta. Extremamente frio, calculista. Em relação aos humanos, eles eram extremamente frios. Tinham um senso de humor assim, cara, eles não gostavam de ser tocados. Poderiam ser até hostis caso fossem ameaçados ou se alguma regra fosse quebrada. Então, tipo assim, eles se sentiam superiores. Eles eram superiores, tanto no tamanho quanto na inteligência, aos humanos. E eles não gostavam que as regras fossem quebradas, não gostavam de ser tocados. E eles eram frios, calculistas. E o senso de humor deles era assim estranho, sabe? Eles se divertiam assim diferente de nós. Ao invés de eles darem risada de uma piada, eles riam da forma como os humanos se comportavam. O passatempo desses seres, segundo Charles, era ficar observando os humanos trabalhar, observar como que pode, olha só, né? Olha esses humanos, tão burrinho, olha que baixinho, cabeludo, que coisinha mais feia. Era assim que eles se animavam ou se distraíam, observando os humanos. Estranho, né? Porém, faz sentido. Essa história é tão detalhada que Charles Hall contou, cheia de detalhes do ser, detalhe do comportamento do ser. Ela é tão cheia de detalhes que isso dá vida para a história dele. Isso faz com que essa história seja mais próximo da realidade, sabe? Ele não chegou e disse, eu trabalhei com seres alienígenas e eles eram brancos e altos. Não, ele contou detalhes de como que eles eram, como que eles se comportavam, certo? E isso fortalece cada vez mais que o que ele viu e ele falou é verdade. Mas aí é contigo, se tu acredita ou não, é contigo. Segundo Charles Hall, esses seres possuíam uma tecnologia muito avançada. Eles tinham naves capazes de viajar além da velocidade da luz. Como que isso é possível? Segundo ele, eles distorciam o espaço e o tempo. Eles tinham uma tecnologia que eles quebravam essa regra. Eles distorciam o espaço e o tempo. E aí eles conseguiam, como se você fosse abrir um portal e você fosse dar um passo. Tipo assim,
só tô dando um passo de forma lenta, né? Lenta aqui. Só que pra quem tá fora, vai enxergar isso aqui, ó. Só que eles ali dentro, eles estão fazendo tipo meio que natural. Eles só abriram um portal, distorceram aqui, não sei o que, eles foram normal, tipo assim, uns 10 por hora. E aí, do lado de fora, as pessoas veem aquilo como se fosse o Flash, tá ligado? Segundo Charles Hall, essa é a tecnologia que eles têm. Não só isso, como ele também viu naves esféricas e ovais. Charles Hall viu naves espaciais esféricas e ovais, tá? Tipo a nave dos Saiyajins, mais ou menos, pra você conseguir imaginar. Ele viu isso. Sem contar que tinham outros veículos de transporte que eles usavam ali dentro para transportar uma barra de ferro ou sei lá, alguma coisa maior. Charles Hall já deu muitas entrevistas em programas de ufologia, porém ele nunca apresentou provas, nunca apresentou foto, vídeo, nada. Ele só conta a história. Porém, é a história, ou melhor, uma das histórias mais detalhadas que você poderia ouvir sobre seres extraterrestres e sobre a Área 51. Então, talvez ele não tinha provas, ele não tinha ali como tirar fotos, ou ele não tinha acesso a isso, mas a história dele era tão detalhada que isso mexe um pouco com a pessoa que é meio cética ou com aquela pessoa que acredita, entendeu? Cara, imagina que você tá andando num lugar lá na tua cidade e você vê uma nave espacial. Você vê, só que tu não conseguiu tirar foto, não conseguiu filmar, mas você viu. Ninguém vai acreditar em você, correto? Ninguém vai acreditar em você. E por que você contaria algo que ninguém vai acreditar em você? Talvez você queira ser um cara sacana, você queira sacanear as pessoas, queira deixar aquela pulguinha atrás da orelha, certo? Mas ao mesmo tempo tu pode pensar assim: cara, por que eu vou falar uma coisa que eu não tenho provas, ninguém vai acreditar em mim, eu vou ser taxado de bobo, de tolo, minha credibilidade com as pessoas vai ir por água abaixo, então é melhor eu nem revelar o que eu vi. Tu entendeu? Então, cara, por que ele contou uma coisa? Se fosse mentira, por que ele contaria isso? Pra alimentar mais a crença das pessoas? Ou será que ele realmente viu alguma coisa? Será que ele realmente trabalhou com esses seres lá dentro da Área 51? Cara, essa história, ela é uma das mais intrigantes aqui sobre esse assunto, cara. Mas enfim, o segundo cara que trabalhou na Área 51, e esse sim tem provas, e você vai ver agora. Ele se chama Boyd Bushman. Esse cara apresentou provas do que ele viu. Esse cara, ele era um engenheiro ali da Área 51 e antes de morrer, ele mostrou fotos e vídeos, tá, de supostas naves na qual ele trabalhava ali dentro da Área 51. Então, tipo assim, ele tava com o pé na cova pra morrer. Ele pensou, não vou levar esse segredo comigo, vou mostrar pras pessoas. Então ele fez um vídeo mostrando fotos, tá? Mostrando as fotos de naves antigravitacionais, tipo assim, naves que ficavam ali flutuando. Ele mostrou fotos de corpos de alienígena. Então ele revelou pro mundo antes dele morrer, até porque ele já tava morrendo mesmo, enfim. E ele resolveu fazer esse vídeo e jogou pro mundo aí, as pessoas saberem a verdade. O Boyd, esse cara, ele era um engenheiro da Lockheed Martin, uma empresa que fazia e fabricava aeronaves. A mesma empresa que fabricou lá os primeiros aviões na Área 51, que voavam rápido, que subiam as alturas. A mesma empresa. Esse cara, o Boyd, trabalhou por 40 anos para essa empresa. O trabalho dele era desenvolver aeronaves. E o que ele revelou em 2014, antes de morrer, foi um vídeo mostrando fotos, que eu já te falei, né? Sobre fotos de alienígenas e de naves espaciais. Ele falou que ele conviveu ali no setor, que era um setor diferente do Charles, que eu falei antes. O setor que o Boyd trabalhava era outro setor. E ali dentro, naquele setor, ele conviveu com seres extraterrestres, porém eram seres menores. Diferentes dos brancos altos, eram seres baixinhos, eram diferentes. Ele mostra a foto desses seres. E ele falou também que esses seres vêm de um planeta chamado Quintúmia. Esses seres, eles eram do tamanho de 1,20 m mais ou menos, tinha aí uma cabeça grande, olhos grandes, muito similar ao que nós conhecemos a ele como os Greys, né? Aquela raça alienígena baixinha e cabeçuda. Boyd falou que esses seres, eles viajavam de Quintúmia até a Terra, tipo assim, em 45 minutos. E tipo assim, o planeta deles ficava em outra galáxia.
Matrix, entendeu? Em 45 minutos eles vinham pra Terra. Ele falou que eles viajavam distorcendo o tempo e o espaço. Aí, agora eu quero que tu preste atenção numa coisa. O Boyd, ele não falou sobre os autos brancos. Ele não viu, porque se ele tivesse visto ele teria falado, ou até mesmo mostrado foto. Mas ele não falou, ele só falou que ele viu esses seres que são pequenos, mas os autos brancos ele não viu. E o mesmo vale pro Charles, né? Ele não viu os baixinhos lá que o Boyd viu, ele viu só os autos brancos. Então, percebe-se que, para responder isso, das duas uma, né? Ou os dois estão mentindo, que daí um fala uma coisa, outro fala outra, ou, como eu já disse, são setores separados, exclusivos. Os seres autos brancos não vão no setor que o Boyd tá. Então, o Boyd nunca viu os autos brancos. E o mesmo vale pros os pequenininhos ali que o Boyd viu. Porém, uma coisa tem em comum. Ambos falaram que esses seres viajavam numa velocidade além da velocidade da luz, distorcendo o espaço e o tempo. Ambos falaram a mesma coisa. Então, a única coisa que tem em comum entre essas duas histórias é isso, tá? Que são setores separados, exclusivos, separados, não se misturam, e que ambos viajavam distorcendo o espaço e o tempo. Essa é uma informação em comum. E por que os dois, exatamente, sem talvez se conhecer, talvez um não conhecia o outro, falavam a mesma coisa? Já parou para pensar nisso? Talvez esse seja a maior pista de que tudo isso é real. Sobre a tecnologia que o Boyd viu, ele viu naves antigravitacionais, protótipos de naves que eram capazes de anular a gravidade, fazendo com que a nave flutuasse no ar. Ele viu isso e ele descreve isso e ele mostrou foto disso. Descreveu que tem um sistema capaz de manipular o campo magnético gravitacional ali, que é o que faz com que a nave sobrevoe ali sem necessariamente precisar de combustível, por exemplo, tá? E aí eu quero te trazer um exemplo. O ímã, se tu pegar um ímã, dois ímãs e tu virar ali, não sei se é lados iguais ou lados opostos, mas eles vão, tu não vai conseguir encostar eles. Tu até vai, mas tem uma resistência gravitacional ali no meio, algo magnético que não deixa os ímãs se encostarem. Então esse é o exemplo mais próximo que eu consigo te trazer, tá? Seria algo semelhante. É como se na Terra, no núcleo da Terra, tivesse um material que tinha o mesmo material na espaçonave, só que do lado oposto. Entendeu? E aí eles controlavam aquela magnitude, aumentando a potência, diminuindo. Então fazia com que aquilo se afastasse, não deixasse se aproximar, porque tinha uma coisa ali. Tu tá entendendo o que eu quero dizer? É mais ou menos isso. É como se fosse um ímã comparado à Terra aqui, ó. E esse campo magnético, esse campo magnético ali gravitacional, ele era o que permitia com que a espaçonave, tipo assim, cara, vou te dar um exemplo, tá? Imagina um iminha pequeno, dois ímãs pequenos, você tenta aproximar. Você juntou os dois, tá? Só que eles estão na posição que eles vão se repelir. Juntou os dois. Se você soltar a mão, aquele ímã que tá em cima, ele vai saltar. Vai, perfeito? É a mesma coisa. A nave deles tá aqui. Tá aqui e aqui é o planeta, tá? Eles aumentam a potência daquele campo magnético e a Terra vai repelir aquela nave espacial, tu tá entendendo? E quando ele repelir a nave, pronto, chegou no espaço não tem mais nada que segura, ele viaja numa velocidade absurda, tu tá entendendo? É assim que esses pequeninos Greys, né, iam do planeta planeta com nome estranho lá, iam do planeta Terra até o planeta deles e iam e vinham, enfim. Também falou que muitas das tecnologias criadas por nós, drones, aviões, negócios militares, foi baseado em engenharia reversa da tecnologia desses seres aí, que trabalhavam ali com ele. E um detalhe muito importante, ele falou que tinha um total de 18 aliens, 18 seres de 1,20 m desse planeta que eu te falei, trabalhavam ali no setor dele. E respondendo uma pergunta que eu sei que tu tá se fazendo: por que diabos os alienígenas iriam fazer parceria com a humanidade? Poxa, por que eles precisam do ser humano se eles são mais fodas, mais inteligentes, tá? Por que eles, sei lá, parceria com os americanos? Logo os americanos, só com os americanos escondidos ali, sem falar pro mundo? Vou te dar a resposta aqui que eles deram, tá? Que o próprio Boyd e o Charles falaram que esses alienígenas, eles só estão colaborando com a raça humana em troca
troca de manter a aparição deles em segredo, certo? Porque eles estão estudando o planeta Terra, eles estão aqui e eles não querem guerra com ninguém, entendeu? Eles são mais inteligentes, eles são mais avançados, eles têm uma tecnologia maior, sim, eles têm. Se eles quiserem, eles fazem isso aqui, ó, e mata todo mundo, acaba, só que não é o objetivo deles. Então, eles fizeram um acordo com os militares. Então, tu imagina um ET chegando e falando assim: nós viemos em paz, nós queremos estudar o planeta de vocês. E aí o ser humano diz assim, e o que você tem para dar em troca? Mais ou menos isso, entendeu? Então, eles só estão ajudando a raça humana a se desenvolver em troca da paz, entendeu? Tipo assim, pô, a gente te ajuda aqui, só que você não vai ficar mandando míssil atrás de nós, perseguindo a gente. Vamos manter isso em segredo entre nós, entre eu e você. Eu ser alienígena, você ser humano, paz, pode ser? Aí a gente te ajuda, você ajuda a gente. Esse é o grande motivo, pelo grande segredo e porque um ajuda o outro, tá? Respondi a sua pergunta. E voltando aqui ao Bushman, ao Boyd Bushman ali, ele mostra nas fotos alienígenas mortos, né? Então dá pra você ver eles seres baixinhos, cabeçudos, olhos negros, esses são alienígenas mortos que morreram ali na Área 51. E falando agora das tecnologias, eu sei que é meio confuso, mas tô falando o que ele falou, né? O que ele viu. Tinha naves espaciais que esses baixinhos tinham, que a nave puxava a gravidade. Tipo assim, criava meio que uma bolha ao redor da nave e aquilo puxava. Então, quando ele puxava a gravidade, automaticamente a nave ia pra frente, tá? Então, se tu parar pra pensar, são coisas que fazem sentido, né? E fazem parte de uma ciência, de uma física que o humano ainda não descobriu como usar. E não só isso. Falou também que esses seres tinham uma habilidade telepática de se comunicar com o ser humano. E até que faz sentido, né? Poxa, tu iria perguntar como é que tu se comunicava com eles? Ah, eles falavam inglês, falavam italiano, falavam português. Não faz sentido, não faz sentido. Faz muito mais sentido ele se comunicar por telepatia. É ele olhar pra ti e você meio que entender o que tá passando na cabeça dele, entender o que ele quer, o que ele te pediu, você meio que já vai saber o que é, só pela telepatia, entendeu? E essa comunicação universal faz muito mais sentido, certo? Até porque tu vai se comunicar com um ser que não entende tua língua, a melhor forma é fazer ele entender o que tu tá pensando. Faz sentido, não é? E Bushman, antes de morrer, ele revelou que o grande objetivo dos americanos ali na Área 51 é tentar replicar a capacidade de fazer viagens interestelares com essa tecnologia que esses seres trouxeram para nós, que está guardada na Área 51. Então, o grande objetivo dos humanos e inclusive ali dos americanos é replicar a tecnologia de viajar de forma interestelar, viajar para outra galáxia, outro planeta. E de fato, isso não pode cair na mão de qualquer pessoa. Imagina só se o teu inimigo descobre essa tecnologia. Acontece uma segunda guerra fria daí ou uma terceira guerra mundial. Poxa, cara, se cair nas mãos erradas de pessoas cruéis, eles vão lá, desenvolvem isso, vão para outros planetas e começam a avacalhar, tá entendendo? Então o grande objetivo desses seres é ajudar a raça humana. Só que eles entendem que nem todo ser humano tá pronto. E eles entendem que tem pessoas que podem ter acesso a isso, que tem um sigilo, que vão se comprometer. E tem pessoas que não. Essa seria a explicação que eu te dou aqui sobre a Área 51, por que ela é tão secreta, por que ninguém pode entrar lá. Bushman também disse que o motivo dele estar revelando isso antes de morrer é porque ele não queria estar levando isso com ele, não queria levar isso no caixão, né? Essas informações que ele viveu. E falou também que os militares têm tecnologia o suficiente para mudar o mundo. Só que eles não fazem isso por causa de interesse econômico, entendeu? Se eles mudam o mundo completamente ali com tecnologia, primeiro, o mundo não está pronto para isso. A ignorância, as pessoas que não se desenvolvem, que, enfim, não estão prontas para isso. Segundo, interesse econômico, entendeu? É tipo assim, hoje a economia gira. Por exemplo, comprei um celular. Esse celular uma hora vai pifar a bateria dele, uma hora vai caducar, não vai ter espaço suficiente. Então o meu celular vai estragar e eu tenho que comprar um celular novo. Isso é economia. O meu dinheiro tem que sair, entendeu? Os produtos que você consome são feitos para estragarem. Você hoje tem um carro que é movido a gasolina, por exemplo. Poxa, já não tem energia solar para mover um carro? Claro que tem. Tu entendeu? Já tem tecnologia o suficiente para fazer um carro que é capaz de andar sozinho ali com a energia do sol, sem você precisar gastar mais dinheiro com combustível. Só que se eles disponibilizam isso para as pessoas, e eu acredito que um preço muito justo, inclusive, o consumo do combustível vai parar. Então a economia ali do combustível já não vai mais existir, porque você não vai mais gastar dinheiro com isso, não vai mais movimentar o dinheiro. Tu tá entendendo? Então assim, tem muita tecnologia que já existe, só que tá guardada. Por quê? Porque o mundo atual, ele vive uma política na qual
precisa se ter essa economia, esse giro de dinheiro. Então, a tecnologia não pode ser disponibilizada para o mundo ainda. Tá entendendo? Tu entendeu a linha de raciocínio aqui? Enfim, para finalizar o vídeo, teve outras pessoas que trabalharam na Área 51, porém não viram extraterrestres nenhum. Viram algumas naves, algumas aeronaves, projetos ali sobre ferramentas, armas, espaçonaves, mas nenhuma nave espacial e nenhum alienígena. Só os caras que viram ali, né, nesse vídeo que eu te trouxe foram esses dois caras aí, e que trabalhavam em setores diferentes e que um não se comunicava com o outro, um não viu ser alto e o outro não viu ser baixo, tá? E a explicação que eu já te falei aqui é que são setores separados, exclusivos. É mega secreto até pro cara que trabalha ali dentro, entendeu? Enfim, para finalizar o vídeo aqui, queria saber a sua opinião. Será que isso tudo que eu falei aqui é real? Será que o que Bushman e Charles viram é real? Ou eles apenas queriam contar uma historinha, fazer mídia, brincar com as pessoas? No que você acredita? Deixa aqui o seu comentário, porque o seu comentário é muito importante. Esse vídeo, ele é a chance do teu comentário ter voz, de você aparecer. Faça um comentário que vai agregar valor nesse vídeo. Comente coisas que você estudou, que você viu, que você ouviu falar, coisas bonitas, coisas que são interessantes para quem for ver esse vídeo e vai ler o seu comentário, vai saber que você é uma pessoa inteligente. Então faça um comentário inteligente. Eu quero ouvir através do seu comentário, mas depende de você fazer um bom trabalho aqui, beleza? Meu nome é Gabriel Recalcati. Esse vídeo aqui é o episódio 2 da saga 51. Vai sair mais episódios, tá? O próximo episódio, logo vai estar saindo, o episódio 3, não vou te falar o título dele aqui. O próximo vídeo, que é o episódio 3, eu vou te falar se é possível trabalhar na Área 51. Eu sei que talvez você gostaria de ver com seus próprios olhos e talvez tem medo de invadir a Área 51. O episódio 3 é possível trabalhar na Área 51? Será que você não consegue trabalhar lá dentro? O que tu precisa fazer para trabalhar lá dentro? Eu vou te falar aqui no próximo episódio. Então, acompanha essa saga de vídeos que tá sensacional. Valeu, é nóis, tamo junto e eu vou me embora.